do sexto ano do estado de Pernambuco. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Apesar desse momento tão complicado da pandemia, a gente sempre consegue se reinventar e dar continuidade aos nossos estudos que são tão importantes, né? Eu sou a professora Giselma Gomes, eu venho lá do EREM Emílio Cavalcante de Albuquerque e hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês o conteúdo de língua portuguesa. Vamos ao tema? A gente vai trabalhar hoje com gêneros textuais, condição de produção e circulação e as características composicionais de textos reivindicatórios ou propositivos. Bem, gente, para a gente começar a trabalhar com o tema em si, antes eu preciso conversar com vocês sobre como estudar realmente a língua portuguesa. Não apenas a língua portuguesa, mas todo e qualquer idioma. As pessoas ainda acham que estudar um idioma novo é se deter às regras da gramática normativa, mas é muito além do que isso. Já pensou você entrar num lugar em que tem vários textos em língua portuguesa, você lê e não conseguir interpretar? Como é complicado, a gente apenas juntar as sílabas formando palavras não é ler propriamente dito. A gente precisa conseguir compreender aquilo que está escrito. Mais do que isso, já pensou em ouvir e a gente só conseguir diferenciar o idioma que a pessoa está falando, mas não conseguir compreender o que elas estão conversando, o que elas estão dialogando com você? Mais ainda, e não conseguir falar, se expressar bem. É complicado, né? Quantas vezes a gente não fala por horas e as pessoas não compreendem a gente. E mais, com relação ao produzir textos, ao escrever. Nesse período de pandemia, a gente vem utilizando muito as redes sociais. Instagram, Facebook, WhatsApp. E já pensou quantas ocasiões a gente acaba desenvolvendo discussões desnecessárias porque simplesmente a gente não conseguiu escrever aquilo que a gente realmente estava pensando? Então a gente tem que se debruçar muito sobre essas práticas. O estudo da língua se debruça realmente sobre isso, sobre a prática do ler, do ouvir, do falar e do produzir textos. É claro que para que isso tudo aconteça, a gente precisa entender as regras da gramática normativa de cada idioma, mas isso vai se desenvolvendo com as práticas do ler, ouvir, falar e produzir textos. Lembrem-se, para a gente ouvir, a gente tem que dar uma atenção, não é apenas escutar. A gente vai ouvir e buscar compreender o que o emissor quer transmitir para a gente. A mesma coisa no falar, você precisa ter uma preocupação na hora de se expressar. E imagina na escrita, quando a gente não tem todos os recursos que a gente tem no momento da fala, né? Quando a gente está falando, né, tete a tete, como se diz, a gente está podendo olhar no olho do outro, gesticular, utilizar os recursos do rosto da gente, das mãos, apontar para determinados objetos, incrementando a nossa fala. Já na escrita, a gente não tem todos esses recursos. Por isso que a gente precisa ter uma preocupação em aprender as regras de cada gênero textual. Falando nisso, vamos para o próximo slide? A gente vai entrar um pouco sobre esse gênero textual que eu trouxe para vocês hoje. Só que, antes de trabalhar propriamente com esse gênero textual, deixa eu revisar com vocês o que seriam gêneros textuais. Gêneros textuais é diferente de tipos de texto, porque os gêneros eles são mais flexíveis, eles se adaptam às necessidades comunicacionais dos indivíduos ou dos grupos. De acordo com a situação, problema em que eu estou inserida, de acordo com a necessidade do grupo, a gente seleciona um gênero textual diferente. Então vamos lá, vamos pensar comigo. Numa situação em que eu necessito reivindicar algum direito ou alguma necessidade. Numa situação, por exemplo, em que a minha escola tem alguns problemas quanto à ausência de quadra, a ausência de biblioteca, a ausência de um lugar comum para que os alunos possam estar no momento de intervalo, como é que eu posso, então, buscar uma solução para essa situação, problema, utilizando os recursos da língua portuguesa? Como é que eu posso, como cidadão comum,
aprender a reivindicar os meus direitos utilizando as aulas de língua portuguesa. Vamos dar uma olhada no slide para a gente pensar nisso direitinho? O gênero de hoje, a gente vai trabalhar com textos propositivos reivindicatórios. Como seu próprio nome indica, são conhecidos por apresentar uma situação, problema, de forma a propor melhorias para esse problema abordado. Seja ele uma questão social, como um problema comum a todos de uma comunidade, ou seja ele reivindicações pessoais. Como eu estava falando para vocês, a gente vai trabalhar com textos que trabalham a reivindicação. A gente vai apresentar a situação problema e a gente vai buscar uma solução para ela com as pessoas indicadas, responsáveis por solucionar essa situação. Como eu estava falando para vocês, as situações são em diversos âmbitos ou campos da nossa vida pessoal. Pode ser tanto no individual quanto no coletivo. Mas vamos imaginar uma situação para que fique fácil a compreensão para vocês? Vamos lá. Vamos pensar que a gente está vivendo em um bairro em que não há um lugar comum de lazer para os jovens. Então, como é que a gente poderia solucionar esse problema, visto que a gente precisa, como jovem, como criança, interagir socialmente com as pessoas. E a gente necessita de um lugar comum para que isso aconteça, um lugar comum, um lugar seguro, dando para a gente a possibilidade de poder aprender coletivamente. Então, vamos imaginar, que lugar de lazer poderia ser esse? Será que poderia ser uma praça? Vamos imaginar uma praça, então? A gente vai, então, reivindicar uma praça para que os jovens daquele bairro possam, assim, ter um momento de interação e de lazer de uma forma segura e garantida, né? Então, vamos para o próximo slide para a gente pensar melhor isso? Aqui a gente vai aprender a reivindicar essas melhorias. A gente precisa, então, entender como é que a gente chega a esse pensamento comum. Olha só o slide. Meu bairro precisa de uma área de lazer para os jovens. Isso é uma afirmação. Então, como devo solicitá-la? A quem devo recorrer? Que tipo de suporte posso utilizar para fazer valer a minha reivindicação? A gente precisa entender, gente, que para toda a situação social que o indivíduo vai passar, a gente vai estar sempre utilizando recursos que a gente trabalha dentro de sala de aula. E esse gênero mostra exatamente isso para a gente. Como a gente pode utilizar essa produção textual no nosso dia a dia. Então vamos lá, a gente já tem a situação problema. A gente precisa agora identificar esses pontos que eu coloquei para vocês. Como é então que eu posso solicitar? Através de que recurso? Qual suporte? Eu preciso saber também a quem eu vou solicitar isso. Se eu estou solicitando uma melhoria para o meu bairro, então eu tenho que conversar com o prefeito. Já identifiquei a quem eu vou recorrer. Eu já identifiquei também o problema. Então eu preciso solucionar o problema da construção de uma área de lazer para atender todo aquele público. E que suporte eu posso utilizar para isso? Que meios eu tenho para atender a essa necessidade? A gente vai trabalhar hoje com o abaixo-assinado. Esse suporte tão importante e tão utilizado ultimamente. A gente vê constantemente assinaturas de abaixo-assinado, a gente recebe, né, através de redes sociais, muitas vezes são abaixo-assinados virtuais. A gente encontra vários sites hoje em dia que trabalham com isso, que nos fornecem essa ferramenta do abaixo-assinado, esse gênero textual do abaixo-assinado, com todas as características que a gente também vai encontrar quando está utilizando o abaixo-assinado físico, na folhinha de papel impressa, como a gente já está mais acostumado a ver. Então, já entendi qual é a minha situação problema, já entendi a quem eu devo solicitar e qual recurso eu vou utilizar. Então, as minhas reivindicações por melhoria já estão bem direcionadas. Vamos para o exemplo? Olha aqui, ó, o abaixo-assinado, olha só para o slide da gente.
ele atende a uma estrutura. Que estrutura seria essa? A gente vai ter o vocativo, que é a quem devemos nos dirigir. A gente vai ter o corpo do texto, onde a gente vai encontrar a solicitação e a justificativa, e a área de assinaturas, linhas enumeradas, né, para a assinatura das pessoas que desejam participar da requisição. Então, vamos analisar cada ponto detalhadamente. Quando a gente fala de vocativo, é a pessoa para quem eu estou direcionando o meu abaixo-assinado. Lembra que eu falei? A gente identificou a situação problema, a gente já tem a solução em mente. Então, para solucionar esse problema da ausência de uma área de lazer em meu bairro, eu solicitarei ao prefeito da minha cidade que atenda a necessidade do coletivo. Aí, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa eu tenho que saber a quem eu vou solicitar. Já identifiquei que é o prefeito. A gente não vai simplesmente falar diretamente ao prefeito. O abaixo-assinado, ele vai ser um documento e ele precisa atender às regras do gênero. Então, antes de falar diretamente ao prefeito, a gente vai precisar trabalhar com o pronome de tratamento. Lembra que a gente trabalha com o pronome de tratamento desde o Fundamental 1? A gente trabalha com Senhor, Senhora, Vossa Excelência, Vossa Santidade, Ilustríssimo Prefeito. Exatamente esses pronomes que você vai utilizar antes de se reportar ao prefeito e utilizar o nome dele. Você vai colocar Ilustríssimo, Excelentíssimo Prefeito fulano de tal. Como eu estou me direcionando a todo o estado de Pernambuco, eu não vou me restringir a uma pessoa só, tá? Eu vou falar de forma genérica a todos os prefeitos. Então vamos lá. A gente vai utilizar o pronome de tratamento e a gente vai falar sobre o cargo e o nome do prefeito da sua cidade. Depois disso, a gente vai para uma das partes mais importantes desse gênero textual. A gente vai apresentar a situação e a gente vai desenvolver a justificativa. Lembrando que não é só solicitar, eu tenho que justificar. Como tudo na vida, eu vou apresentar e vou justificar. Todo texto que vocês produzem, o professor sempre pede, né? Pode ser até uma respostinha curta na atividade do dia a dia. O professor sempre pede, justifique a sua resposta, explique. É para entender, para você entender que tudo na vida, não apenas nas aulas, mas a gente precisa ter em mente a justificativa, a necessidade. Afinal de contas, tudo aquilo que a gente está aprendendo é para pôr em prática no nosso dia a dia. Então vamos lá. A gente apresenta a situação, a reivindicação e a gente vai justificar por que eu estou solicitando a construção de uma área de lazer em meu bairro. Você precisa estar pautado em argumentos, fatos. Como assim, professora? Não é o que eu acho, mas sim a realidade, o fato, a veracidade da coisa. Eu não vou simplesmente, eu acho que a gente precisa. Eu preciso ter o compromisso de investigar, de entender, de me apropriar com relação à situação. A gente realmente precisa dessa área de lazer? Sim, a gente precisa. Então, por quê? Vou buscar justificativa, baseado sempre em fatos. Afinal de contas, hoje em dia, no tempo em que a gente fala tanto sobre fake news e desinformação, a gente precisa pôr em prática, principalmente nas aulas de língua portuguesa, que todo texto produzido, todo texto argumentativo, como é o caso desse gênero que a gente está trabalhando, a gente precisa estar pautados em fatos e não em achismo. Eu preciso estar pautado em verdades e não apenas nos meus desejos. É claro que a situação que a gente está trabalhando é um anseio, é um desejo de toda a comunidade, mas eu preciso justificar baseado em fatos, em verdades. Depois da justificativa, a gente passa para essa parte de muita importância. A gente vai trabalhar com as assinaturas. Quando a gente trabalha com abaixo-assinado virtual, a gente vai estar lá, né? O e-mail da pessoa, o nome completo e algumas vezes um documento.
Já quando a gente vai para o físico, para a parte escrita, a gente vai ter lá o nome completo, o documento da pessoa, e você vai me perguntar, mas por que isso é importante, professora? Não é um documento que a gente está elaborando? Então a gente precisa sim provar que aquelas pessoas são reais e é um desejo de todo o coletivo, de todo o bairro, ok? Vamos para um exemplo? Deixa eu passar para vocês. Aqui. Vamos para o slide? Dá uma lidinha rápida nesse exemplo de abaixo-assinado que eu peguei. Ele é verídico, tá? Vocês podem procurar na internet. É o abaixo-assinado para a construção de uma praça pública no bairro do Mirante do Vale. E ele foi direcionado, olha aí, ó, o uso do pronome ao excelentíssimo senhor prefeito Samuca Silva. Aos cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados no bairro do Mirante do Vale, solicitam de Vossa Excelência a construção de uma praça pública, a fim, olha aí a justificativa, a fim de trazer melhorias para o bairro, conforto para os moradores e atendimento ao projeto urbanístico do bairro. Visto que na localidade não há, tá vendo que ele fez uma pesquisa de campo? Não há nenhum outro tipo de atração para o conforto e distração da população, principalmente as crianças. Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos esse documento assinado por todos os cidadãos que concordam com tal petição. Aí eles vão justificar as pessoas com a assinatura e o documento de cada uma delas, porque depois podem procurar e verão que realmente são moradores do bairro e vai estar aí, ó, justificando toda a solicitação. Lembrem-se que a gente está trabalhando com fatos. A gente está reivindicando a necessidade do coletivo, então a gente precisa provar que esse coletivo existe. Então vamos lá, vamos dar seguimento, né? Como elaborar então o abaixo-assinado? Vamos atentar para essas regrinhas. Vamos para o slide de novo? Fazer enquetes em seu bairro para adquirir dados que justifiquem a sua reivindicação e elaborar a estrutura de um abaixo-assinado a partir das orientações dadas no desenvolvimento da aula. Não esqueçam de utilizar os pronomes de tratamentos adequados para a comunicação dos vocativos. Vamos lá, gente, vamos entender. A gente precisa ter conhecimento de causa sobre aquilo que a gente está reivindicando. Por isso é necessário que você faça essa pesquisa de campo. Você entenda exatamente sobre o lugar onde você está vivendo e que você está solicitando a melhoria. Então você vai realmente pesquisar, averiguar se aquela sua solicitação, a sua reivindicação, ela já não foi atendida, se ela já não existe. Atestando você que ela realmente não foi feita, aí você pode dar continuidade, seguindo as regras do gênero textual que a gente está utilizando, tá? Lembrem-se, cada gênero textual ele vai se adaptar à necessidade comunicacional do indivíduo, ok? Por isso que cada gênero tem a sua regra. Por quê? Porque ele vai estar se adaptando à situação, ao contexto. A gente vai seguir passo a passo todo esse gênero que a gente acabou de estudar, acabou de ser explicado, lembrando de atender sempre as características principais, né? O meu receptor, a pessoa a quem eu vou estar me importando para reivindicar essa melhoria, eu tenho que tratá-la primeiramente pelo pronome de tratamento. Isso é para tudo, não é só no campo político, não. Se você estiver fazendo a solicitação, por exemplo, para uma melhoria na sua escola, você tem que ver qual é o pronome de tratamento que eu utilizo para me reportar à minha gestora, por exemplo, ou à minha coordenadora, ou meu coordenador. Que tipo de, ou melhor, qual pronome de tratamento eu irei utilizar? Atendendo todas as regras do gênero, vamos para o próximo slide. Pronto, conseguimos. Após a escrita, não esqueça de revisar seus textos e aprimorá-los sempre. Colete o maior número possível de assinaturas. A área de assinaturas deve estar com linhas
enumeradas, para mais hábil contabilização dos participantes, tá? E esclareça ainda que em alguns abaixo-assinados são requeridos números de documentos como RG e CPF. Bem, gente, como todo texto produzido, a gente precisa revisar, a gente precisa reescrever. Não pensem vocês que um livro, por exemplo, o autor, o escritor, ele escreve de uma única vez e ele já sai pronto para publicação. Não, ele vai passar por diversos processos de edição, de releitura e de reescrita. A mesma coisa para todo gênero textual que vocês produzirem. Vocês vão precisar fazer a leitura daquilo que vocês escreveram, identificar se há algum erro ou algo a ser corrigido, vão fazer a melhoria para depois publicar, para depois apresentar à sociedade. Afinal de contas, é injusto que a gente produza qualquer coisa e não apresente à sociedade. Toda produção que vocês fizerem, apresente. Afinal de contas, ela vem de um trabalho feito por vocês. Vocês dedicaram tempo a isso tudo. Eu espero, gente, ter contribuído bastante para o estudo de vocês. Espero que vocês tenham compreendido a importância do estudo da língua portuguesa, não apenas se restringindo às regras gramaticais, mas como a gente pode utilizar os estudos da língua portuguesa no nosso dia a dia. Alunos e alunas do 6º ano do estado de Pernambuco, estudem, se dediquem, porque tudo isso é garantia para um futuro melhor para vocês. Essa aula de hoje a gente vai dedicar ao campo da produção das nossas vidas. A gente vai levar para a vida toda. Sempre que você precisar reivindicar alguma coisa, lembra, olha o gênero textual aí do abaixo-assinado que vocês podem utilizar. Fiquem com Deus e até a próxima!